Um rapaz da cidade atirou na namorada e tirou a própria vida. E o que eu quero falar com vocês aqui referente a isso? Gente, eu não quero fazer fofoca, não quero fazer alarde, eu não quero militar em cima dessa causa, mas eu preciso trazer um assunto para vocês aqui que é algo que chama-se exaustão mental. E aí eu queria trazer uma reflexão que é a seguinte. Muito se vê falando desse rapaz nas redes sociais, que era um cara incrível, extraordinário, um cara muito legal, muito bacana, que ninguém esperava que isso acontecesse. Nem o fato dele atirar na namorada, nem o fato dele tirar a própria vida. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. E os amigos e familiares de ambos estão muito tristes com a perda e com a quase perda dessa namorada. E o que eu queria falar pra vocês, gente, é o seguinte. Tirando todo o peso da história, todo o julgamento, tudo que acontece, a gente não sabe o que passa na cabeça de uma pessoa, tá ligado? Muitas vezes a pessoa tá aqui sentada, rindo, trocando ideia com você, brincando, se divertindo, e a pessoa por dentro tá destruída, tá quebrada, tá ligado? E essa pessoa, ela tá gritando por ajuda e muitas vezes a gente nem para pra ouvir. A gente tá tão ocupado com os nossos problemas, com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, que a gente não para pra ouvir as histórias, os problemas, a gente não entende as nuances. A gente vê a pessoa sorrindo e pensa, tá tudo bem, ele tá sorrindo. A gente vê a pessoa ajudando outras pessoas e fala, tá tudo bem, ele tá ajudando outras pessoas. Só que você não vê que aquilo tudo poderia ser um grito de socorro. Quantas pessoas estão ao seu redor que talvez esteja a ponto de explodir e fazer uma besteira com a sua vida e com a vida de alguém? E ninguém tá percebendo, tá passando batido. E quando acontece, todo mundo fica chocado. Mas tem pessoas que tá do seu lado aí, gente, que tá tão destruída mentalmente quanto esse rapaz. Que tá tão precisando de ajuda quanto esse rapaz estava. Quanto essa moça estava precisando de ajuda. E vai precisar de ajuda. Porque ele se foi, mas ela ficou. Os filhos ficaram. E vão precisar de ajuda, vão precisar de apoio, não de julgamento. Eles não precisam ser julgados e apontados. Essa moça não precisa que apontem os erros pra ela, porque ela sabe o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. Ela precisa de acolhimento. Essa família precisa de ajuda. Essa família precisa de pessoas em volta, precisa de apoio. Precisa de coração, não de julgamento, sabe? O mundo já julga a gente tanto, tá ligado? Aqui, ó, são pessoas que julgam, pessoas que apontam, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que são julgadas, sabe? E quantos sonhos e quantas tragédias podem acontecer aqui no estopim, no momento de virada de chave. Um erro e tudo pode ser fatal. Então, gente, vamos preservar as pessoas que estão ao nosso redor, vamos cuidar, vamos observar, vamos abraçar, vamos acolher as pessoas independente dos seus erros. As pessoas, elas precisam de acolhimento, elas precisam de um abraço. Você sabia que as pessoas não escutam? Toda vez que você para pra conversar com alguém, a pessoa não escuta o que você tá falando. Às vezes ela tá ali te ouvindo e não tá prestando atenção porque ela tá pensando nos próprios problemas. Então a gente precisa ouvir, a gente precisa escutar, a gente precisa dar atenção. A gente precisa de pessoas. E essa família precisa ser acolhida, gente. Não vamos julgar. Pra julgar já tem muita gente. Mas a gente precisa fazer a diferença. A gente precisa acolher essas pessoas que ficaram. Essa família que ficou. A mãe desse rapaz, os irmãos desse rapaz que tirou a própria vida. Gente, é muito pesado. É muito pesado saber que alguém tirou a própria vida. Cara, isso me machuca de uma maneira que eu não conhecia esse rapaz, mas assim, eu me sinto muito machucado por isso. Porque eu sei o valor que tem a vida, eu já passei por uma situação parecida. Então, vamos dar valor à vida, vamos acolher essas pessoas que precisam de acolhimento, vamos abraçar essas pessoas e deixar o julgamento pra lá. Deixa de julgar, gente. Deixa de julgar e acolhe. E eu queria trazer essa notícia por essa perspectiva, por uma perspectiva de que a pessoa tá com a cabeça cansada e precisa de ajuda. Então vamos ajudar essas pessoas. Vamos abraçar, vamos acolher, que esse rapaz esteja, que a alma e o espírito dele sejam num bom lugar, se você assim acredita, que ele esteja num bom lugar e que essa moça consiga tratamento, que ela busque ajuda profissional, que ela busque ajuda espiritual, porque ela vai precisar muito. E os filhos também, e a mãe, os irmãos e todos que estão ao redor, os amigos. Então assim, se você tá próximo desse rapaz, dessa tragédia, procure ajuda profissional, sabe? Pede ajuda de um profissional, converse, abra seu coração para as pessoas e escute de verdade, pratique a escuta. É essa reflexão que eu tenho, então vamos lá, vamos continuar. A vida segue e a gente precisa acolher pessoas. Conte comigo aí nessa reflexão.